Oi, gente! Hoje eu acordei domingo, 8 de janeiro de 2023, 6 horas da manhã, e pensando muito nesse tema que fazia algum tempo que eu gostaria de falar, que é sobre a gratidão distorcida, e eu quero linkar também o que a gratidão tem a ver com o autoconhecimento. Então, gente, pensando a gratidão com o autoconhecimento, eu queria que vocês entendessem que a maneira que você age hoje, né, ou reage diante das dificuldades, das questões da vida, ela vem da tua história, da forma como você aprendeu a lidar com as frustrações, com as coisas. Então, é um padrão que foi ensinado diretamente ou indiretamente pelas pessoas ao seu redor, pela família, pela escola que você frequentou, pelos amigos, as pessoas que você tem mais próximas de você. Tudo isso você vai aprendendo. Só que também, claro, que você traz algo que já é seu. Se a gente for olhar assim lá para personalidade, né, que ela é construída ao longo da sua vida, a gente diz, por exemplo, assim, em resumo, que personalidade é o seu temperamento, mas é o teu caráter, a formação do seu caráter. O que é o temperamento? Ele vem de duas coisas, da genética, 50% pai, 50% mãe, mais o indivíduo, como que foi a vida ultrauterina desse indivíduo, como que foi a gestação da mãe desse indivíduo, né? Quais questões que ela passou ali. Isso é o temperamento, né? Então, a personalidade, o temperamento mais o caráter. E o caráter que ele é formado vem o que foi passado para esse indivíduo de moral, de cultura, de ética. Então, eu quero dizer que tudo isso, né, a sua personalidade também influencia, né? E dentro da personalidade, como vocês viram, essa parte do caráter, você vai desenvolvendo ao longo da vida. E aí, ou seja, o jeito que você lida com as coisas, vamos dizer assim, que não vem do além, vem de todos esses contextos que eu coloquei para vocês aí, primeiramente. Mas, assim como você aprendeu, você pode, vamos dizer, reaprender novas formas de lidar com aquilo. Aí entra o autoconhecimento, né? Que é você começar. O que é o autoconhecimento, né? Se conhecer, por assim dizer. Mas o que é especificamente? É você começar a, vamos dizer, se policiar, se observar como que você anda lidando com a vida, observar os padrões, e aí você vai tentando mudar aos poucos. Tem que entender que não é tão simples, porque é uma coisa, se a gente for olhar para o inconsciente, é uma coisa que é muito sólida, que está muito fixa, é os seus padrões, é o jeito de você lidar com a vida, pegando esses exemplos que eu quero falar um pouco mais da gratidão. Gente, agora pegando esse tema mais para gratidão distorcida, o que seria isso? Seria assim, por exemplo, quando acontece algo com você, desde algo mais simples a algo mais complexo, você simplesmente fala, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, ou levando para brincadeira aquelas pessoas que ficam tirando sarro, né, gratiluz, tudo ótimo, sem olhar para aquela questão, sem olhar para os seus sentimentos, que são as suas interpretações, sem olhar para as suas emoções, simplesmente, vamos falar assim, você pensa que aconteceu aquilo, foi difícil, virei a página, não preciso olhar para minha história, não preciso olhar como eu lidei com aquilo. Ou seja, quando você faz dessa maneira, e aí eu acho que piora quando você ainda fala que tem gratidão por aquilo sem olhar o contexto, sem olhar os aprendizados, acaba sendo uma gratidão distorcida, porque você não olhou para aquilo que aconteceu, não ressignificou, se a gente vai lá para o lado da terapia, não entendeu nada, não tirou nenhuma lição, ou seja, você só repetiu os seus padrões, tá, de comportamento. E quando acontecer outros testes, como a Carol Rasch sempre diz,
o que mais a vida faz com a gente é testar. Então vai aparecer novas dificuldades, novos desafios, você vai agir da mesma maneira. E aí, como eu falei, pior ainda se você fala, não, mas eu sinto gratidão por aquilo, sem olhar o contexto, sem aprender nada daquilo. Então isso é uma gratidão distorcida, porque ela não é verdadeira, ela não é de coração. Outro ponto bem importante também de a gente olhar é a reclamação. O hábito de reclamar, como que é muito comum, né? E então, para a gente conseguir também ter uma verdadeira gratidão diante dos acontecimentos da vida, bons ou nem tantos assim, ruins, né? A gente precisa tirar a reclamação da frente, tirar o mal dizer da frente, tirar, como que é a palavra que fala? Tirar da frente as murmurações, as reclamações, e assim você vai conseguir realmente enxergar a verdadeira gratidão, tá? E a gratidão, eu tenho outros vídeos aqui, eu fiz até uma live explicando um exercício de um livro da Rhonda Byrne, bem interessante, que tem vários exercícios sobre a gratidão. Você tem que primeiro fazer ela virar uma rotina, ou seja, uma coisa que você tem que se esforçar mais para fazer, mas com o tempo ela vai se tornar um hábito, se você se esforçar para fazer isso. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês, que para ter uma gratidão verdadeira, para sair dessa gratidão distorcida, é necessário se envolver com essa questão de se conhecer. E, gente, sempre com muita autocompaixão, com muito amor próprio, sem gerar julgamentos, porque isso, você se julgar, se culpabilizar, só vai fazer você ficar mais ainda no lugar em que você está, vivendo os padrões que você está vivendo. Não vai te trazer mudança, pelo menos não mudança consistente. Então, quando você, como eu falei, se policiar, se observar, eu tenho vídeos aqui, vou colocar aqui o link do primeiro tema para conseguir se conhecer, é se auto-observar. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa simples, que eu acho que eu não comentei, né, que eu ia comentar que aconteceu comigo hoje, de manhã. Eu já fui dar ração para os cachorros, e aí tem a casinha do cachorro e tem um telhado em cima que a gente colocou lá, que é baixinho assim, né? E eu bati a cabeça, acho que aqui em cima. Gente, mas doeu. Aí, em vez de ficar com tanta angústia, com tanta raiva, ou fazer algum escândalo, eu respirei, doeu bastante. Mas eu vim deitar na minha cama e, gente, passou rapidamente. Até era isso que eu queria falar. Quando você aprende a ser verdadeiramente grato, quando você trabalha, porque é um trabalho, é um percurso, né, a se conhecer, você aprende a lidar melhor com as questões. Lidar melhor de que forma? Não é que você não vai sentir, eu senti dor, até que eu não fiquei com tanta raiva, mas eu senti dor. Mas quando eu ia querer se enfurecer, eu pensei assim, calma, eu vou descansar, né, deitar assim, acalmar, vamos dizer assim. Eu sei que melhorou muito a minha cabeça. Passou rapidamente. Até agora, na verdade, eu já nem tô mais sentindo dor. E eu senti muita dor, gente, porque eu bati forte. E aí, então, assim, uma coisa muito legal que eu percebi, né, vivendo, praticando, é que quando você busca praticar a gratidão verdadeira, que é isso, olhar para as coisas, ver as lições, você compreender melhor as questões que acontecem com todo mundo, cada um em alguma medida, né? Ó, minha cachorra latindo, é a Luna. Quando você consegue ter uma gratidão verdadeira, você consegue lidar melhor com as questões. Porque você tira, como eu falei, as murmurações, as reclamações da frente e você consegue ver soluções melhores, soluções mais positivas. Então é isso que eu queria falar com vocês. Escreve aqui o que vocês achou desse tema, quais dúvidas que ficou desse vídeo, compartilha, se inscreva aqui no meu canal Larissa Daniele, tem o Instagram também, que é @trate-se melhor, que eu sempre estou falando esses temas assim
de conscientização para você conseguir viver melhor, você entender que você tem que se responsabilizar pelos seus atos, tá? Responsabilizar pelo jeito que você vive a vida hoje como adulto, né? Se eu tô falando mais com adulto, eu acredito. Até mesmo adolescente, já dá para ir, né? Tá entrando aí nessa fase de adultecer, vamos dizer assim. Você tem que entender que, nossa, o que passou, passou. É interessante se você precisar e quiser fazer uma terapia, olhar para esses contextos, ressignificar, mas a partir de agora você tem que entender que o jeito que você vive pode ser modificado se você quiser, mas precisa olhar sim para sua história, ressignificar muitas coisas, compreender e acolher você diante de todos esses contextos da vida. Gente, muito obrigada a vocês que ficaram até aqui, né, até o final. Um grande abraço e comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, as dúvidas, outros temas em relação à saúde mental, tá bom?